Saudações, meus amigos e minhas amigas do Aprovação PGE. Estamos aqui mais um mês para fazer mais um estudo de jurisprudência, né? Daqueles casos importantes que a gente pode discutir um pouco, refletir um pouco e que podem vir a ter importância aí nas provas de concurso de vocês. Lembrando que nós adotamos aqui dois critérios, né? Às vezes nós pegamos alguns julgados mais antigos, porém paradigmáticos, que podem, né? Que serão certamente lembrados aí em alguma prova de concurso que vocês venham a fazer. Ou pegamos, então, julgados mais recentes, né, do último mês ou dos últimos meses, que possam aí ter uma grande chance de incidência em prova de concurso também. Hoje nós vamos tratar de um tema específico, né, você pode acompanhar aí no seu material. A gente vai tratar da responsabilidade do Estado pela suspensão ou cancelamento de uma prova de concurso público em caso de fraude, né? Vocês vejam aí que é um tema que pode até na vida da gente, né, ter alguma consequência prática, mas é um caso muito interessante que o STF ele fixou uma posição muito clara, às vezes a posição fica um pouco confusa, né, mas dessa vez me parece que a Suprema Corte estabeleceu uma decisão muito clara e que pode nos ajudar nas nossas provas, né, na realização das nossas provas, nos nossos estudos, lembrando que aqui a gente tenta fazer um estudo um pouco mais aprofundado das razões dos ministros, para que aqui a gente não decore, mas que a gente aprenda todos os conceitos, os conteúdos, ou pelo menos a parte mais importante referente a essas provas de concurso. Então, acompanha aí no seu material, a gente primeiro apresenta a situação fática para vocês, né? Qual foi a situação? Ia haver, né, seria realizada determinada prova de concurso e, no entanto, na véspera da prova, né, nos dias ali que antecedem a prova, houve uma quebra do sigilo do conteúdo das provas objetivas. Vocês sabem muito bem, né, que o conteúdo das provas ele é sigiloso, ele só pode ser revelado ali no dia para os candidatos, né? Só que um grupo restrito de pessoas ele tem acesso, às pessoas que elaboraram as questões, aos funcionários, né, os da empresa organizadora. E aqui foi o que aconteceu exatamente. O que acontece? Como vocês também sabem, não é a própria instituição, via de regra, que realiza as provas. Em geral, por exemplo, você vai fazer um concurso para um órgão da União, ou de um estado, ou de um município, esse ente público ele contrata uma empresa organizadora, CESP, FCC, né, VUNESP, qualquer que seja, a gente até estuda as bancas, né, mas a gente costuma falar que as bancas, né, que são as empresas contratadas para a realização do concurso. Então, houve aqui nesse caso a contratação de uma empresa dessas para a realização de determinada prova de concurso, sendo que aí houve uma suspeita, indícios muito fortes de que havia vazado o conteúdo dessas provas. O Ministério Público Federal, na época, era um concurso que, para órgão da União, ele recomendou a suspensão da realização do certame, o que foi acatado pela administração pública, que inclusive chegou a cancelar, rescindir, né, o contrato administrativo celebrado com aquela instituição, determinando assim a suspensão do certame na véspera. Ótimo, legal, protegeu o interesse público, né, que houve uma precaução em relação à realização desse concurso público que poderia não ter sido respeitada a lisura do certame. Legal, agora veja a situação, por exemplo, suponha que você é um candidato que ia fazer essa prova de concurso público e você teve que viajar para fazer a prova, como é comum, né? Eu, por exemplo, quando fiz a PGE São Paulo, eu viajei para São Paulo, você tem que se hospedar, você pega um avião, você paga a inscrição para fazer a prova, e aí determinado candidato que tinha se inscrito para fazer esse concurso aí que foi suspenso, ele, na véspera da prova, no sábado, a prova seria realizada no domingo, foi comunicado, ficou sabendo que não ia mais ter a prova. Mas aí ele já tinha pago a inscrição, ele já tinha pago uma passagem de avião, um hotel, e aí, em razão disso, ele ajuizou uma ação em face da administração pública para ter ressarcidos aqueles danos, né, aqueles danos materiais que ele sofreu. O que aconteceu? O tribunal ACO, a sentença, né, o juízo de primeira instância, em decisão confirmada pelo tribunal ACO, condenou a administração pública estadual, federal, aqui no caso, diretamente pelo ressarcimento daqueles danos materiais. Só um parêntese aqui nessa questão, ele também pediu danos morais, mas houve o afastamento já de plano, não houve nenhuma condenação da administração pública ao pagamento de danos morais. No entanto, houve sim a condenação ao ressarcimento dos danos materiais por eles sofridos. Um detalhe, responsabilização direta da administração pública. Ok, houve então recurso extraordinário dessa decisão,
que foi julgado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tema 512. Então veja que o porquê da importância da gente analisar esse julgado, porque se trata de um tema julgado em sede de repercussão geral, com tese fixada, então aí a importância da gente analisar esse julgado. Chegou no STF, houve ali uma divergência entre os ministros. Uma, de um lado, capitaneada pelo ministro Luiz Fux, e outra, em voto, que já adianto para vocês o voto vencido, ministro Alexandre de Moraes, que acabou aí tendo seu voto, né, como eu disse, vencido nessa disputa. O que acontece? No voto prevalente, né, do ministro Luiz Fux, ele reconheceu a emergência da responsabilidade civil estatal e o dever de restituir aos candidatos as despesas sofridas com as taxas de inscrição e deslocamento para cidades diversas daquelas em que mantém o domicílio. Então, o que o ministro Luiz Fux, o que ele votou, em que sentido ele votou? Votou pela condenação da administração pública. Então, ele concordou com o pedido daquele cara que pediu para ser ressarcido dos danos materiais sofridos por ele em razão da suspensão do concurso. No entanto, tem um parêntese aqui, uma filigrana que é importantíssimo nesse caso. A gente sabe que a administração pública aqui, ela poderia ser condenada de forma primária, de forma subsidiária ou de forma solidária. Lembrando que aqui também estaria no polo passivo a empresa organizadora, né? Aquela que a gente pode falar, como eu falei para vocês, a banca, né? CESP, FCC, VUNESP, etc. Alguma empresa que pudesse realizar esse certame. Então, o que foi decidido é que o ente estatal, no caso aqui a administração pública que contratou aquela empresa, ela tem responsabilidade, sim. No entanto, se trata de uma responsabilidade subsidiária, ou seja, ela só vai ter que pagar caso a primeira requerida, no caso a empresa organizadora, não pague. Essa empresa será responsabilizada principal de forma objetiva. Por que objetiva? Porque ela estava naquele momento prestando um serviço público. E a gente bem sabe que artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele estabelece que a responsabilidade será objetiva da administração pública ou daqueles particulares prestadores de serviços públicos a que ela se equipara a um prestador de serviço público. Ela estaria fazendo a elaboração e condução de um concurso público. Então, nesse caso, responsabilidade objetiva da empresa, responsabilidade subsidiária da administração pública, ou seja, só vai pagar se a empresa não pagar. Lembrando aqui, eu ressalto para vocês a divergência do ministro Alexandre de Moraes, que foi um voto vencido, ou seja, perdeu essa tese. A tese que ele sugeriu seria: o Estado não é responsável por danos materiais causados a candidatos em decorrência do cancelamento por suspeita de fraude de concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi numa linha mais no sentido de que a administração pública, quando ela contrata uma empresa e entrega a ela a responsabilidade de realizar aquele certame, ela se exime de qualquer responsabilidade. Para mim, né, eu como procurador, eu como advogado público, seria uma tese boa para mim. Mas nesse caso a gente vê que foi uma tese vencida, mas foi apertado o placar. Vejam que quem acompanhou essa divergência, né, além do próprio ministro Alexandre de Moraes, que a suscitou, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Por outro lado, conforme dito, venceu a tese do ministro Luiz Fux, que reconhece a responsabilidade estatal, porém, entretanto, contudo, todavia, de forma subsidiária. Então, a tese fixada em sede de repercussão geral foi essa a seguinte: o Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado quando os exames são cancelados por indícios de fraude. Lembra que esse caso aqui, o ministro até ele dá uma ponderada, quando ele está falando, ele cita que, olha, a gente tem que ver, obviamente, o caso concreto, a relação aí, o nexo de causalidade entre o dano sofrido, né, e eventualmente a questão da existência de fraude ou não, de indício de fraude, porque às vezes pode realmente um concurso ser suspenso por indício de fraude, mas o candidato não fazer jus a nenhum ressarcimento, a nenhum valor a título de ressarcimento. Então pondera-se caso a caso, obviamente, mas a tese geral e abstrata fixada foi essa: responsabilidade subsidiária por danos materiais, ainda que aquele certame seja organizado por uma pessoa jurídica de direito privado e
quando os exames são cancelados por indícios de fraude, porque aí nesse caso, me parece, na interpretação minha, houve uma falha, né, uma inépcia da organizadora na realização do concurso, que não cumpriu com as obrigações de sigilo em relação às provas. Então a culpa foi dela e isso gera aí uma responsabilidade estatal, apesar da gente falar, ter ressaltado para vocês que se trata de uma responsabilidade objetiva por se tratar de um particular prestando um serviço público. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso julgado do mês. Seguimos sempre à disposição. Qualquer coisa, nos procurem. É sempre um prazer, uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês, conversando um pouquinho. Muito obrigado e até a próxima.